like in a costume because it's Halloween. Nesse vídeo vamos conhecer a história do assassino em série, John Gacy, mais conhecido como Palhaço Assassino. Veremos como ele agia e planejava seus assassinatos. John Gacy, 17 de março de 1942 a 10 de maio de 1994, foi um assassino em série americano, conhecido como Palhaço Assassino. Acusado de matar pelo menos 29 garotos, foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de... Em 1978, a polícia de Illinois, Chicago, efetuou uma busca na casa número 8.975 da West Summerville Avenue, interrogando seu morador, John Gacy, palhaço amado e muito querido pelas crianças da cidade. O tipo de pessoa, pensava-se, que dificilmente cometeria algum crime. Antes de ir embora, um dos policiais estranhou um cheiro desagradável na casa. É só um entupimento nos canos de esgoto, alegou Gacy. Mas como havia pessoas desaparecidas na região, uma das quais sabia se conhecer Gacy, a polícia investigou mesmo assim. Quando Gacy percebeu que seria pego, entregou-se e revelou o paradeiro dos corpos enterrados em seu porão. Gacy desenhou uma planta do porão, apontando onde se encontrava cada corpo, inclusive de alguns que ele já não mais lembrava os nomes, e ainda revelou que havia jogado alguns corpos num rio local. Foram encontrados os restos de mais de 29 garotos entre 9 e 27 anos, com sinais de tortura, violências sexuais e estrangulamento. John Gacy Jr., nascido em Chicago em 1942, teve uma infância traumática, era espancado e ofendido pelo pai alcoólatra, sofreu um traumatismo craniano aos 15 anos, e em 1968 foi preso por estar praticando atos sexuais com um jovem no banheiro de um bar. Gacy começou a matar em 1972, e suas vítimas eram todas do sexo masculino. Os rapazes recebiam propostas de emprego, iam até a casa de Gacy, eram dopados, amarrados em uma cadeira e violentados sexualmente. Sua primeira vítima foi um adolescente de 14 anos chamado Timothy Jack McCoy, que Gacy conhecera em um terminal de ônibus da cidade. McCoy estava em uma viagem de Michigan a Omaha, quando Gacy o levou para um tour por Chicago. À tarde, Gacy o levou para sua casa, sob a promessa de que McCoy poderia passar a noite, e seria levado ao terminal de ônibus a tempo para sua próxima viagem. Gacy alegou que ao acordar na manhã seguinte, se deparou com McCoy parado na porta de seu quarto com uma faca de cozinha em sua mão. Gacy pulou de sua cama e McCoy levantou os braços em um gesto de rendição e acidentalmente fez um corte no antebraço de Gacy. Havia uma cicatriz em seu braço, provando sua alegação. Gacy segurou o pulso de McCoy, e bateu com sua cabeça na parede do quarto, chutou contra o armário e foi novamente em sua direção. McCoy então chutou-o na barriga. Gacy o segurou, jogou-o no chão e o esfaqueou repetidas vezes. Gacy alegou que foi até a cozinha e viu uma caixa de ovos aberta, além de bacon ainda não fatiado. McCoy também havia posto a mesa para dois. McCoy foi para o quarto de Gacy, acordá-lo distraidamente e levou a faca de cozinha consigo. Gacy então enterrou-o em seu porão, e mais tarde cobriu seu túmulo com concreto. Como ainda tinha aquele cheiro horrível, resolveram escavar e foram encontrados nada menos que 29 corpos enterrados. Mais 5 foram resgatados nos rios. Já preso, Gacy tentou culpar Jackson, uma suposta segunda personalidade sua. Em um depoimento, desenhou um mapa com a disposição dos corpos. Em seguida, aparentou desmaiar. Quando voltou a si, disse que foi Jack o autor do desenho. Os vários psiquiatras que o entrevistaram não quiseram embarcar nesta história, embora tenham conjecturado algumas hipóteses para o diagnóstico: pseudoneurótico esquizofrênico paranoico, personalidade borderline, sociopata, narcisista, mentiroso patológico. Gacy era contraditório em seus depoimentos, e em um deles disse lembrar-se de apenas 5 homicídios, e de forma incompleta, sendo que, além disto, as memórias pareciam não ser suas, e sim de outra pessoa, conforme disse. Dos 33 assassinatos confirmados por Gacy, 8 vítimas não foram identificadas na época. Nos anos 1970, as análises forenses não eram avançadas como atualmente.
Registros dentários e raio-x eram as principais formas de identificação de cadáveres. Todavia, com o passar do tempo, novas tecnologias foram surgindo, como o exame de DNA. Em 2011, a equipe liderada pelo xerife de Illinois, Tom Dart, realizou procedimento para exumar os corpos das 8 vítimas não identificadas. A seguir, a equipe realizou a coleta de DNA de familiares de jovens desaparecidos durante o período ativo de Gacy. Os esforços foram recompensados no mesmo ano, quando a polícia anunciou que William Bill George Bundy, um trabalhador da construção civil que havia desaparecido antes de seu aniversário de 19 anos em outubro de 1976, fora identificado como uma das vítimas. Eu sempre soube que ele ia ser um deles, mas não havia DNA naquela época, então não havia nada que pudesse ser feito, disse Laura O'Leary, irmã mais nova de William Bundy. Em maio de 2013, a polícia divulgou que havia identificado a segunda vítima dos 8 corpos não identificados. Steven Soden, um jovem de 16 anos que desapareceu durante uma excursão de seu orfanato, em 1972. Em 1988, Gacy foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Enquanto aguardava no corredor da morte do Menard Correctional Center de Illinois, Gacy, apelidado pela imprensa de palhaço assassino, passava o tempo fazendo desenhos infantis, especialmente palhaços. Suas ilustrações são consideradas itens de coleção, e alcançam altos preços no mercado. Gacy saía à caça pelas ruas de Chicago dirigindo seu Oldsmobile preto em busca de vítimas. Conversava com rapazes e oferecia empregos em sua construtora. Por agir durante o dia, a mentira do emprego caía bem e muitos rapazes aceitavam a carona até a empresa de Gacy. Quando a vítima não aceitava, Gacy partia para o plano B, oferecia maconha e dinheiro caso o rapaz fizesse sexo com ele. Uma vez dentro do carro, atacava suas vítimas com clorofórmio. Com a vítima desacordada, levava até sua casa. Amarrava e iniciava a sessão de tortura com diversos instrumentos. Muitas das vezes garotos iam até a casa de Gacy à procura de emprego. Gacy então os convidava para entrar e mostrava o truque das algemas. Uma vez algemados, os garotos eram dopados e molestados sexualmente por Gacy. Mas antes, para que ninguém escutasse os gritos dos garotos, Gacy os amordaçava com suas próprias cuecas. Era sua assinatura. Muitas vezes as torturas eram feitas, segundo Gacy, por uma de suas personalidades, o palhaço. Vestindo-se de palhaço Pogo, as torturava lendo passagens da Bíblia. Depois da tortura e dos abusos sexuais, Gacy estrangulava suas vítimas usando um instrumento conhecido como garrote. Instrumento o qual foi apreendido na primeira busca que a polícia fez na casa de Gacy, o pedaço de madeira com 2 furos nas extremidades. Em 6 de fevereiro de 1980 começou em Chicago o julgamento. Foi uma queda de braços entre defesa, que logicamente defendia a insanidade de Gacy e a promotoria que alegava que ele tinha completa noção do certo e do errado. Psiquiatras convocados pela defesa alegaram que o réu era esquizofrênico e sofria de múltiplas personalidades e que isso o impedia de perceber o que estava fazendo. Já para os psiquiatras da promotoria, Gacy sabia muito bem diferenciar o certo do errado. Se Gacy fosse declarado insano pelo júri, seria internado em um hospital psiquiátrico e tratado, podendo até ser solto caso se curasse de suas doenças mentais. Se fosse declarado são, poderia pegar a pena de morte. O promotor Bob Egan e o advogado de defesa Robert Mota discutiam constantemente sobre o real estado mental de Gacy durante os crimes. A primeira testemunha chamada pela promotoria foi Marco Butikovic, pai de John Butikovic. A maioria das testemunhas que depuseram contra Gacy foram os familiares e amigos das vítimas. Empregados de Gacy também depuseram no julgamento. Em seus depoimentos eles enfatizaram as constantes mudanças de humor do patrão e suas inconvenientes brincadeiras. Em 24 de fevereiro, começou os procedimentos da defesa de Gacy, e para surpresa de todos, Jeffrey Rignall, uma de suas vítimas que conseguiu sobreviver, foi a primeira testemunha chamada pela defesa. Um dos advogados de Gacy perguntou a Rignall se ele achava que Gacy tinha o controle de suas ações. Rignall respondeu que não. Porém, ao contar os detalhes sórdidos do ataque de Gacy, Rignall estressou-se de tal maneira que vomitou na corte e chorou histericamente. Gacy olhava sem sinal algum de remorso. Em um esforço final para provar que Gacy era insano,
Os advogados chamaram amigos e familiares de Gassi para depor. A mãe de Gassi disse que ele sofreu vários abusos de seu pai. Sua irmã disse que o pai era alcoólatra e batia em Gassi com uma cinta. Outras testemunhas enfatizaram a generosidade de Gassi, aquele que ajudava a todos com um sorriso no rosto. Psiquiatras levados pela defesa disseram que Gassi sofria do transtorno de borderline e esquizofrenia, tinha múltiplas personalidades e comportamento antissocial. Afirmaram que o seu transtorno mental o impedia de compreender a magnitude dos seus atos. Depois de 5 semanas e do depoimento de mais de 100 pessoas, o júri retirou-se para tomar a decisão. 2 horas depois do veredicto, o júri decidiu que Jermaine Gassi Jr., 37 anos, era culpado pela morte de 33 rapazes e tinha completa consciência dos seus atos. Foi condenado à morte por injeção letal. Durante os 14 anos em que esteve preso, Gassi pintou diversos quadros. Pintava como hobby e como forma de ganhar dinheiro. Chegou a vender $120 mil em quadros. Seus quadros hoje alcançam altos valores no mercado e são vistos com ceticismo por parte de alguns especialistas em obras de arte. Na prisão, ainda ganhou bastante dinheiro, com as pinturas do que fazia. Especialmente populares eram as de palhaço e autorretratos, mas também retratou Jesus, Hitler, personagens da Disney, outros criminosos etc., e com outros métodos, como um serviço telefônico pago que criou, onde a pessoa que ligava podia ouvir sua alegação de inocência. Suas pinturas chegaram a fazer parte de exposições. Tinha uma rotina obsessiva na cadeia, anotava cada ligação, carta ou visita recebida, e até mesmo o que comeu. Conta-se que, nos 14 anos que esteve preso, passou a abusar de álcool e tentou suicídio. Pouco antes de morrer, em 1994, de injeção letal, já sedado, pronunciou suas últimas palavras: "Kiss me ass. Beije minha bunda." Obrigado por assistir, se inscreva no canal, e deixe seu like, e até a próxima.